Olá, tudo bem? Se você parar para analisar o trabalho de diferentes líderes, logo perceberá que eles não exercem ascendência sobre as pessoas pelo mesmo motivo. Aliás, existe uma escala de influência da liderança. E esse é o tema de hoje do nosso Dica do Consultor. Dentro da escala de influência do líder, nós temos como primeiro nível aquilo que nós chamamos de liderança por meio da posição. Você lidera porque você é o chefe naquele lugar. Ou seja, você faz prevalecer as suas vontades, os seus desejos, pela capacidade que tem de punir ou de recompensar as pessoas. Automaticamente não é você que é respeitado, sim o cargo que você ocupa naquele momento. Se você não tiver mais o cargo, você não tem mais força de influenciar, de exercer ascendência sobre as demais pessoas. Num segundo nível, aí já avançando de uma forma um pouco mais elaborada, o líder lidera não é simplesmente porque é o chefe, e sim porque tem aquilo que nós chamamos de influência por meio da competência técnica. Ele sabe o que fazer, acaba sendo respeitado porque suas decisões anteriores mostraram que realmente ele tem capacidade e aquilo que fala precisa ser escutado. É visto pelas pessoas como o cara, o hábil tecnicamente, o melhor dentro da equipe. Existe até um risco, né? Porque quando o líder é muito hábil tecnicamente, acaba tentando fazer tudo, se torna muitas vezes paternalista, e esse inclusive é um outro assunto que nós podemos tratar num segundo momento. Há também um terceiro nível de influência, que é aquele exercido por quem tem uma personalidade cativante. Acaba sendo visto como carismático, é respeitado pelas pessoas por quem é. As pessoas muitas vezes gostam de receber suas orientações, suas atividades, a forma com que ele distribui as tarefas, porque gostam desse líder, o apreciam, veem aquilo que ele diz com bons olhos por causa de quem ele é e da forma com que ele atua. Sabe medir as palavras, dizer de uma forma que os outros realizem. Agora, não tem ninguém que o influencia tanto quanto dentro da escala de influência quem consegue ter aquilo que nós chamamos de integridade. O líder que dá o exemplo, que tem autoridade moral para dizer esse é o caminho. E por quê? Não, porque eu já fiz esse caminho, eu já trilhei por aqui ou por lá. Ele é respeitado quando pede, por exemplo, para que alguém utilize os equipamentos de EPI, porque ninguém o viu até hoje sem usar o EPI. Então, essa pessoa é respeitada não por aquilo simplesmente que ele diz, mas pela forma com que ele atua no dia a dia, pelo seu caráter irrepreensível. Se você for parar para pensar, quando você muda de empresa, você perde todo esse capital relacional, essa reputação, essa credibilidade. Há alguns líderes que têm uma capacidade de atuar num nível extraordinário, quando mudam de empresa, se veem apenas com o poder formal. Por quê? Porque a integridade leva tempo até ser construída. O poder de personalidade só vem depois de um período no qual as pessoas já o conhecem muito bem. E também, da mesma maneira, a capacidade, a sua competência não é aprovada em uma semana, em 5, 4 dias. Pessoas que precisam ser lideradas por nós e cuja relação hierárquica não nos favorece, ou seja, quando você tem que liderar pares ou superiores, você não tem um poder formal, então não há outra saída senão buscar aquilo que eu estava chamando do segundo, terceiro ou quarto níveis dentro da escala de influência. Da mesma maneira, pessoas que não têm poder formal nenhum, pode ver, elas lideram com base exatamente ou na sua personalidade, ou na sua competência técnica, na sua integridade, e muitas vezes, você pode parar para ver, essas pessoas, elas têm um poder de magnetizar ou de conseguir chegar muito mais longe do que até mesmo os líderes formais que ficam chateados, porque quando eles dizem alguma coisa ninguém os escuta, e aquele outro que não tem cargo de liderança acaba sendo ouvido por todo mundo. Por fim, eu gostaria de lembrar uma coisa que eu considero muito importante. Se até 20 anos atrás, simplesmente ser o chefe ou saber tudo da sua área era suficiente para que as pessoas o respeitassem, a partir de agora nós temos que ter exata noção de que os novos liderados esperam ter líderes que apreciem ou que detenham autoridade moral. Ou seja, pessoas que eles gostem
com os quais gostem de trabalhar ou que simplesmente dão um exemplo no dia a dia. São esses líderes que nós não podemos ter dúvidas, que fazem acontecer no dia a dia das empresas. Tenha uma ótima semana de trabalho e a gente se vê. Um abraço. Muita gente me questiona por que eu não consigo implantar nem ao menos um 5S na minha empresa. O fato é que nem tudo que funciona fora do Brasil ou em outras companhias vai funcionar na nossa. E parece algo simples, mas o 5S, como outros programas... Todos nós sabemos que o país passa por um momento difícil na economia. Tenho certeza que você que trabalha na área comercial deve estar sentindo essa situação e preocupado com a redução das vendas. Afinal, você precisa garantir a sua remuneração e também contribuir para que a empresa atinja os resultados esperados.